Olá pessoal, eu sou o professor Leandro, professor de Filosofia e Sociologia do Alfa e vim hoje fazer com vocês alguns comentários genéricos a respeito da prova do Enem dessa tarde. Então, primeiro falando de Sociologia. A prova de Sociologia, ou melhor, a prova de Humanas, continha várias questões de Sociologia ou vários conteúdos sociológicos que na verdade vieram meio que entrelaçados na interdisciplinaridade que a gente já conhece do Enem. Tá? Então você encontra muitas questões sobre cultura, questões sobre política, questões sobre direitos, sobre movimentos sociais. Caíram duas questões, por exemplo, de movimentos sociais, que você conseguiria fazer talvez por interpretação, caso você tivesse domínio daquilo que os movimentos sociais têm como fundamento, têm como preocupação. Tá? Mas era uma questão que a interpretação ajudava. Caiu também questões sobre neocontratualismo, sobre contrato social na contemporaneidade. Já havia caído no passado e retrasado John Rawls, dessa vez caiu alguma coisa parecida com John Rawls também, sobre uma nova forma de contrato social. Caiu na sociologia, ou no conteúdo sociológico, valores democráticos burgueses, com o texto de Tocqueville. Tá? Então é muito importante que você tenha noção, quando vai fazer o Enem, que é preciso ter conhecimento sobre o que é direito, ter conhecimento sobre o que é democracia, ter conhecimento do que são valores da sociedade moderna, da sociedade atual. Questões como ética, aí já indo para a questão para o ramo da filosofia, como ética aparecem também de forma diluída na prova, mas especificamente uma em filosofia falava de Aristóteles, especificamente uma não tinha escapatória, era filosofia pura, onde fala-se da eudaimonia de Aristóteles, ou da busca da felicidade, ou da virtude, ou daquilo que Aristóteles diz que é a finalidade da vida humana, que é buscar a felicidade, né? Em filosofia, nesse ano, caíram menos questões do que costumavam cair. Digo menos questões específicas, daquelas que você olha e fala, cara, isso aqui é filosofia. Normalmente cai diluído em outras questões, em outros temas, mas filosofia pura e simplesmente, aquelas que você não tem como fugir, foram 5 questões apenas. Tá? Essa de ética de Aristóteles, 3 que falavam de epistemologia, e por coincidência, não sei, provavelmente por coincidência, essas 3 questões falavam de empirismo. Inclusive, uma delas trouxe um conceito que nunca caiu, ou nunca havia caído no Enem, que é o falibilismo, que é uma vertente do falsificacionismo de Popper. Tá? É um conteúdo que, apesar de não ser recorrente, não ter caído nunca, era um conteúdo que, pela interpretação do texto, você conseguiria identificar. Talvez você caísse na pegadinha do falsificacionismo ou falsabilidade, tá? Que tinha também nas alternativas. Mas falibilismo era uma coisa que vocês tinham condições de trabalhar, de acertar. E uma questão também isolada, que era filosofia basicamente, caiu existencialismo, quando fala a respeito da reflexão da essência do ser, da reflexão daquilo que o ser é, ou da compreensão daquilo que o ser pode ser. Tá? Então, em filosofia, apesar de ter uma diluída pela prova o seu conteúdo, especificamente foram as 5 questões. Sociologia fica mais complicada, porque ela cai muito com história e muito com geografia. A questão cultural, como a questão do Anarrier, tá, que mostra a influência de cultura estrangeira na nossa cultura ao longo do tempo. A questão também da arte, de como a arte transmitida de forma oral, ela faz parte do contexto de transmissão de conhecimento de uma sociedade ao longo do tempo. Todos esses conteúdos de cultura, eles vêm muito diluídos em geografia e história, como eu já falei. Outro conteúdo de sociologia que caiu e não costuma cair, caiu 2 vezes até hoje, que foi sociedade em rede, quando na hora de perguntar ou na hora de apresentar um texto sobre novas formas de combater tal inimigo, aparece a possibilidade ou a intenção de criar um mecanismo de controle ou de proteção social que não seja como era na modernidade, onde você tinha uma guerra que controlava, ou uma defesa que controlava a guerra territorial. Hoje, a forma de relação das pessoas entre si, por serem rede, permite que uma desterritorialização facilite uma guerra
onde você simplesmente não tem orientação territorial. Você não sabe onde pode vir o ataque, não sabe de quem pode vir o ataque. Tá? Outra questão em sociologia que também caiu foi gênero. Dessa vez caiu uma questão de gênero, especificamente de gênero, tá? Falando sobre mercado de trabalho. Apesar da questão de gênero perpassar, tá, ao longo da prova, não só na parte de humanas, mas também na parte de linguagens, tá? Na parte de humanas, especificamente uma questão apenas falou de gênero. Tá? Então, gênero, cultura, são temas recorrentes que caíram novamente. O grau de complexidade das questões não estava alto, estava no nível intermediário, tirando uma ou outra questão que exigia um pouco mais de rebuscamento na hora de interpretar os textos. Elas basicamente respeitavam muito, tá, o texto e eram muito diretas, não tinham muitas pegadinhas. Então, basicamente, a prova de sociologia e de filosofia, na minha visão, ela estava bem tranquila de ser feita. Não estava uma prova burra, no sentido de que não é que não tivesse conteúdo, mas o conteúdo não estava decoreba. Com a interpretação dos conteúdos e o conhecimento dos conteúdos, ela tornava-se razoavelmente tranquila para quem estudou. Pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês e até a próxima.